Sabe aquele pastel perfeito que você come na feira? Então, eu vou te ensinar essa receita hoje. Já clica no botão curtir e comenta aqui embaixo, eu amo pastel de feira. E não esquece de compartilhar essa receita com seus amigos. Em uma tigela, adicione 500 gramas de farinha de trigo. É importante que você use uma farinha de boa qualidade, vai fazer toda a diferença na sua massa. Faça um buraco no meio da farinha com uma colher. Adicione 75 ml de óleo, meia colher de sopa rasa de sal. Adicione 100 ml de água e reserve mais umas 100 a 150 ml de água para depois. Agora é só misturar tudo isso muito bem. Toda essa receita do vídeo está descrita passo a passo lá no nosso site. Vamos deixar o link dessa receita aqui nos comentários para você acessar e ver todos os ingredientes detalhados. Tem o modo de fazer descrito também, acessa lá. Nessa minha massa eu tive que acrescentar mais 120 ml de água. O ponto da massa vai depender muito da farinha que você está usando. Algumas massas vai dar o ponto com 220 ml de água, outras com um pouquinho mais, 250 mais ou menos. Por isso é importante você colocar aos poucos, para não perder o ponto da massa. Esse é o ponto ideal da massa, uma massa macia e que não gruda na mão. Coloque essa massa na mesa e sove ela de 3 a 5 minutos. Ela vai ficar uma massa branquinha, mais macia e lisa. Se você já está gostando da nossa receita, clica aqui no botão curtir e comenta aqui embaixo a cidade de onde você está assistindo. Queremos te mandar um grande abraço e saber até onde o nosso vídeo está chegando. E não esquece de compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos. É muito importante que você faça isso para continuar recebendo nossas receitas. Depois de sovar essa massa, coloque ela dentro de um saquinho, reserve ao lado e deixe ela descansando enquanto a gente prepara um recheio. Em uma panela em fogo médio, adicione 500 gramas de carne moída. Refogue um pouco essa carne até que ela comece a soltar um pouquinho de água. Adicione meia colher de sopa rasa de tempero completo. E refogue essa carne até que ela cozinhe bem e seque toda a água. Esse tempero completo que eu estou usando, ele vai sal, alho e cebola. E você acha esse tempero fácil em qualquer mercado aí da sua cidade. Se vocês quiserem que eu traga essa receita do tempero completo, comenta aqui embaixo, tempero. Depois de cozinhar a carne e secar toda a água, adicione um tomate picado. Agora é só refogar essa carne até que esse tomate seque por completo e fique um recheio sequinho. Se você quiser, pode adicionar azeitonas picadas também. Depois de ter refogado o tomate na carne, desligue o fogo e adicione salsinha e cebolinha, o famoso cheiro verde. E para finalizar é só misturar esse cheiro verde no nosso recheio. Agora você vai deixar essa carne reservada para que ela esfrie e fique em temperatura ambiente. Pegue a massa que reservamos agora há pouco, retire ela do saquinho e divida ela ao meio. Uma parte você vai deixar na mesa e a outra você vai voltar para o saquinho e reservar ela ao lado. Com um rolo ou uma garrafa, você vai abrir essa massa aos poucos. Você passa o rolo algumas vezes, vira a massa, passa o rolo mais algumas vezes e vira a massa. Isso evita que ela grude na mesa. E abre essa massa até que ela fique com uma espessura de uns 2 milímetros, bem fininha mesmo. Agora é só pegar o nosso recheio frio e fazer umas bolinhas de carne no meio dessa massa, dando um bom espaço de uma bolinha para outra, borrifar um pouco de água e passar a mão para espalhar essa água na massa. Se você não tiver o borrifador, não tem problema, pode passar com a mão mesmo. Feche essa massa e vai passando a mão para tirar todo o ar de dentro dessa massa. O interessante é conseguir tirar o máximo de ar possível. Corte nossos pastéis com um cortador de massa. Se você não tiver o cortador de massa, pode cortar com uma faca e usar o garfo para ir fechando essa massa. Repita o processo até acabar toda a sua massa e todo o seu recheio. Reserve esses pastéis cobrindo eles para que ele não resseque a massa. Agora não tem segredo, é só pegar esses pastéis e fritar em óleo quente. Se você não quiser fritar todos de uma vez, pode congelar os pastéis que você não quer fritar. Você pode manter eles congelados por 3 meses. E quando quiser fritar, basta tirar do congelador e já colocar direto no óleo. Eu espero demais que você tenha gostado dessa receita. Agora eu vou voltar lá para os comentários para continuar respondendo a todos que deixou o nome da sua cidade. E até a próxima receita. Tchau!